Você aprendeu cedo o que era pecado. Antes mesmo de entender desejo, antes mesmo de entender escolha. Não era sobre o que você fazia, era sobre o que você pensava, sobre o que atravessava sua cabeça quando ninguém estava olhando, porque o gesto podia ser contido, o corpo podia ser vigiado, mas o pensamento precisava ser domado. Então te disseram que Deus via tudo, mas no fundo não era Deus. Era uma ideia plantada fundo o suficiente para você nunca mais ficar em paz consigo. O pecado não começava no ato. Começava na intenção, no impulso, no desejo ainda cru, como se existir já fosse suspeito. Dante desceu o inferno em círculos perfeitos. Nada ali era improviso. Nada era desorganizado. Cada erro tinha lugar. Cada falha tinha método. Cada desvio tinha punição adequada. O inferno funcionava melhor do que muita cidade. E isso não é detalhe. O inferno não era um aviso, era um manual. Porque quando o erro é classificado, ele deixa de ser mistério e vira ferramenta. Você aprende rápido? Aprende que culpa organiza, que medo educa, que vergonha molda melhor do que qualquer espada. Não precisa quebrar você, basta dobrar. No silêncio dos mosteiros, onde o riso soava como ameaça e a curiosidade parecia heresia, o problema nunca foi o demônio. Foi a pergunta. Perguntar demais desestabiliza. Pensar demais desloca. E quem controla o que você pergunta, controla até onde você pode ir. Então o conhecimento foi trancado, não por acaso, mas por estratégia. Livro demais cria fissura. Riso demais cria desordem. Pensamento demais cria gente difícil de governar. Não era fé, era manutenção. E você herdou isso, mesmo sem perceber. Hoje ninguém te proíbe de ler, ninguém te proíbe de falar, mas ainda tem coisa que você não ousa pensar, porque a vigilância ficou interna, mais eficiente, mais barata. Agostinho confessava como quem sangra em público. Não porque tivesse cometido um crime, mas porque sentiu prazer. E prazer, naquele mundo, era sempre culpa antecipada. Não interessava o ato, interessava o desejo, porque desejo é indomável e o que não se domina se demoniza. Então você fez o que todo mundo faz. Aprendeu a se desculpar por existir. Engoliu vontade, engoliu curiosidade, engoliu raiva, chamou de humildade o que era medo, chamou de virtude o que era adaptação. Porque quando o pecado vira conceito abstrato, ele serve para qualquer época, cabe em qualquer corpo, funciona em qualquer regime. Você começa a se policiar. O que pensa, o que sente, o que deseja. Não porque alguém mandou, mas porque alguém te ensinou a ter medo de si mesmo. E aí o controle vence. Não com fogueira, não com grilhões, mas com consciência pesada. A pergunta nunca foi se você era bom ou mal. Você sabe. Sempre soube. A pergunta é outra. Quando foi que te convenceram de que pensar por conta própria era falha moral? Quando foi que te ensinaram que questionar já era desvio? E mais difícil ainda, isso que você chama de pecado é mesmo seu? Ou só uma ideia antiga que você continua carregando como se fosse culpa sua?